Eu quero fazer uma exposição de Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o verso 7. Nós somos os arautos da verdade, mas hoje eu quero pregar sobre 4 mentiras. Nós somos pregadores da verdade, mas hoje eu quero falar sobre 4 mentiras. E o tema da nossa ministração nessa noite é esse, né? 4 mentiras que o diabo contou para Eva e ela acreditou. E o problema, irmãos, que essas mentiras foram contadas de um jeito que a Eva acreditou, que a partir desse momento o diabo gostou dessa brincadeira e ele continuou contando as mesmas mentiras. Se você fizesse um estudo mais teológico, mais detalhado, você vai ver que a tentação aqui em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 7, foram basicamente em cima de 3 áreas da nossa vida: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Se você pegar a tentação de Jesus, você vai ver que o diabo tentou Jesus na mesma estratégia: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E quando você vai lá para 1 de João, João vai dizer que a nossa luta contra o diabo é lutar contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, o diabo não muda a sua mentira, mesmo porque está funcionando. E ele destruiu essa família aqui, essa família ficou destruída por causa do pecado, em cima de mentiras. E é interessante que a mentira, ela tem um poder maligno, porque ela procede do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Né? Então, quando o diabo mente, ele fala do que ele é próprio. Então, quando ele mente e as pessoas acreditam na mentira, realmente as pessoas acham que aquilo é melhor. É um engano. É um espírito de engano que coloca até os escolhidos, às vezes, caem nessas armadilhas. E eu quero compartilhar esse texto com os irmãos, quero expor para que a gente vigie o nosso coração e a gente aprenda. Né? Eu tinha um amigo que ele dizia assim: Paulo, se a gente for sábio para não cair no mesmo buraco que outros caíram, já está bom, né? Você está olhando, alguém caiu naquele buraco, você não cai naquele, né? Pelo menos que a gente possa cair em buraco novo, né? Buraco que ninguém nunca caiu. Aí você fala, mas também ninguém nunca caiu, né? É a primeira vez. Mas é interessante como que as pessoas caem sempre nos mesmos buracos, nas mesmas ciladas colocadas por Satanás. Vamos ler esse texto. Vamos lembrar, capítulo 1 e capítulo 2 não tem pecado, não existe nenhuma ação de pecado. O homem tem plena comunhão com Deus, eles estão no paraíso, uma bênção. E Deus permite a tentação, o propósito de aperfeiçoá-los. E o texto diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: dos frutos das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Aqui então está a proposta, a tentação veio até aqui, aí vem a reação da mulher. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, olha aí, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Muito bem. Esse texto, irmãos, é um relato da queda, e esse texto ele determina e ele deixa muito claro qual que é a estratégia do diabo em seduzir o povo de Deus. Aqueles que já são dele, ele não tem essa preocupação. Mas nós que fomos alcançados pelo Senhor, nós somos alvos de tentações. Você precisa entender que nós temos uma carne fraca. Fraca para Deus, porque para o pecado ela é forte. Né? E nós somos tentados. Então, o diabo usa a estratégia da mentira, porque se ele for pela verdade, ele perde. Eu já fiz aqui um acróstico, uma comparação, para os irmãos entenderem, eu vou repetir. Na minha esquerda aqui eu tenho o diabo, a mentira, as trevas e a morte.
Tudo que o diabo faz é baseado na mentira. Toda mentira do diabo conduz para as trevas. E toda ação do diabo em cima da mentira que conduz às trevas gera a morte. Então, se a sua família está em cima de mentiras, está em cima das trevas, alimentado, orientado pelo diabo, vocês vão experimentar a morte, não tem outro caminho. Por outro lado, Deus está aqui. Deus é verdade. Deus é luz, Deus é verdade e Deus é vida. Tudo que Deus faz, irmãos, é baseado na verdade. Só isso já seria suficiente para a gente crer no Senhor. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse não tem uma mentira de Deus. O caráter de Deus é totalmente santo. Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. Não tem mentira, não tem espírito de engano, não tem meias palavras, é tudo claro. E tudo que Deus faz é na luz. Aliás, esse é um grande choque do cristianismo para todas as religiões. Todas as religiões, elas te alucinam, você entra em alucinação, em êxtase, para sentir os deuses, os demônios, as entidades. Deus não, Deus nos traz para a realidade. A porta de entrada do Evangelho é você reconhecer que você é um pecador. Nada te coloca mais perto da realidade do que o Evangelho. Então Deus é luz, Deus é verdade e Ele é vida. Por isso que às vezes a palavra de Deus é mais indigesta do que a do diabo. A do diabo é mais atrativa, porque aqui é verdade. E às vezes a verdade é dura. E às vezes a mentira é atraente. Cuidado com a lei do menor esforço. Se você é do tipo que sempre quer o caminho mais curto, você sempre quer moleza, abre teus olhos. Nem sempre o caminho de vida é o mais fácil. O caminho do Senhor é mais apertado, é mais difícil do que o caminho da mentira. E aqui o diabo chega e propõe 4 mentiras. E esse texto ele é muito interessante, eu tenho estudado um pouquinho desse texto, e é curioso porque Deus coloca lá o homem e a mulher. Você olha o capítulo 2, o personagem central do paraíso é o homem. Ao homem que Deus deu a função de cultivar, de guardar e de pôr limites. A orientação que da árvore do fruto do meio do jardim não poderia comer, foi dada ao homem. A mulher vem depois. Deus cria a mulher depois e o Adão explica isso para a mulher. Ele que orienta a sua esposa. Mas na hora da tentação, na hora que está a mulher e o diabo sendo tentado, surge uma pergunta: cadê o homem? Alguém até escreveu um livro, né? Adão, onde estás? O silêncio de Adão. O título do livro é O Silêncio de Adão. Adão, onde estás? E aqui nós temos 2 possibilidades ou 2 teorias. Primeiro, ele estava presente, mas foi omisso. Segundo, ele estava ausente. E as 2 são terríveis. E não tenho dúvida, irmãos, que a omissão masculina é um dos grandes problemas dos lares das nossas épocas. Homens omissos ou ausentes. É um drama para a família, é um sofrimento para a família que tem um homem ausente ou um homem omisso, que não assume a posição de liderança. Eu costumo dizer que normalmente os homens são mais ou menos como Jonas, né? O barco estava afundando e o bonitão estava dormindo. Há muitos casais, muitas famílias que a família está em frangalhos e o homem está tranquilo. A mulher está descabelando, está sofrendo, está orando, buscando ajuda, orando, pedindo para orar. E o homem não está nem aí, não é tanto assim não. Tem gente muito mais, tem gente pior que nós. E aqui, gente, trava-se a maior batalha da história da humanidade e o homem não está presente. Então aqui vai um ponto e uma palavra para os homens. Nós temos a responsabilidade de guardar o nosso lar. Nós somos guardiões da nossa casa. O nosso jardim tem que ser guardado por nós. Quem protege o teu lar é você, das questões espirituais, emocionais e físicas. Bom, vamos para a tentação e vamos trabalhar cada uma dessas 4 mentiras. A primeira mentira, ela está embutida, ela não está evidente, clara, mas ela transparece no primeiro erro da mulher.
Se você estivesse fazendo uma prova, se fosse aqui os nossos alunos de quarta-feira e caísse na prova ali, leia o texto e responda qual foi o primeiro erro da mulher. Qual foi o primeiro erro de Eva nesse texto? Pastor, foi comer do fruto. Pastor, foi não buscar o marido. Não. O primeiro erro e a primeira mentira do diabo que essa mulher comete é de ouvir a serpente, de ouvir o mal. Sabe por quê? Essa família já tinha a palavra de Deus, já sabia o que era certo e o que era errado, mas ela quis ouvir uma segunda opinião. Mais ou menos quando você vai fazer um diagnóstico de um pé, de um joelho, e o médico diz, vou te operar. Aí você fica meio inseguro, fala, eu vou num outro médico para ver uma segunda opinião. Você só faz isso se você não está plenamente confiando no primeiro. O erro dessa mulher, o erro primário dessa mulher, e é um dos erros que as famílias cristãs hoje cometem, é de não ficar com a palavra de Deus. Quando o diabo chegasse, se não queremos conversa, nós já temos uma palavra. E eu quero te dizer, meu irmão, que nós podemos confiar na palavra. A palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é única. É inerrante. Você pode lançar a tua família na palavra de Deus, você pode criar seus filhos na palavra de Deus, você pode trabalhar, você pode comprar, você pode ter toda a sua vida financeira, sua vida relacional, sua vida sexual, toda a sua vida pode ser jogada na palavra. Pode confiar. A palavra é a verdade, e a verdade produz vida, e a mentira produz trevas e produz morte. Irmãos, quantos casais têm buscado uma segunda opinião? Fica enamorado do mundo, fica paquerando os conselhos do mundo, se alimentando de conselhos sujos, ouvindo opiniões fora do Evangelho. Eu sou da geração de 60. A geração de 70 e 80 foi criada aos pés da Xuxa. Vocês mais jovens não sabem disso. Mas no Brasil, essa praga chamada Rede Globo colocava a Xuxa, uma pessoa ilibada, sem nenhum problema moral, com todas as condições de ensinar os nossos filhos, e ela pegava as crianças do Brasil às 8 horas da manhã e ficava com essas crianças até meio-dia. Teve uma época que era quase meio-dia e meio, e começar o jornal, o esporte, estava a Xuxa ali e as crianças grudadas na televisão. Ela determinava a roupa, determinava a comida, determinava o lanche que ia comer, a lancheira, o presente, a boneca, tudo. Bilionária, ganhou fortunas, estragou dezenas, milhões de famílias. Famílias que não ensinaram seus filhos na palavra, mas pegaram seus filhos e colocaram aos pés da Xuxa e disseram, Xuxa, ensina os nossos filhos. Olha os danos que nós estamos colhendo hoje dessa geração. Irmãos, essa mulher já tinha uma palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, fica com a palavra. Ainda falando sobre criação de filhos, muitos de vocês conhecem, quem estuda um pouco de história da pedagogia. Na década de 60 para 70, um pedagogo americano escreveu uma tese, e desenvolveu uma tese de que a criança não poderia ser corrigida, não podia ser disciplinada, não podia ser contrariada. Tudo que a criança quisesse fazer, a criança poderia fazer. Não podia falar não. Nós conhecemos um casal, ele era pastor, ele criava seu filho assim. O menino sentava na mesa, tinha comida, ele olhava para o filho de 2 aninhos, 3 aninhos, e falava, meu filho, você quer comer? Não, então não come, você come só se você quiser. Você quer ir dormir? Não, então não vai dormir. Eu fico imaginando o que deu aquilo. Mas o interessante, gente, que muitas famílias, e influenciou muitos educadores e tal. No final da vida desse homem, ele estava morrendo, ele fez uma revisão no seu conteúdo, e ele fez uma meia-culpa e disse, gente, antes de morrer, eu só queria falar um negócio para vocês, eu estava errado. Só que 4 gerações
criaram os filhos baseado no conselho desse homem. Irmãos, pode vir moda, pode vir mudança, pode vir corrente, pode vir o que quiser, filosófica, educacional, psicológica, pode vir o que vier, irmãos, vamos ficar firmes com a palavra de Deus. Lance a sua vida, crie seus filhos na disciplina do Senhor, dirija a tua vida financeira, dirija a tua vida pessoal, seus relacionamentos, sua fé na palavra de Deus. Mas essa mulher errou a primeira vez, e muitos casais têm errado hoje, muitas famílias têm errado isso, muitos jovens estão errando nesse sentido. Mas o segundo erro, irmãos, foi quando a serpente chegou para aquela mulher, e num tom sarcástico, irônico, olha aquele jardim, eu fico imaginando que jardim que era aquilo, que pomar que era aquele, quantas frutas, que qualidade daquelas frutas. E a serpente chega, olha para a mulher e fala, como é que é? Quer dizer que não pode comer nada aqui? Quer dizer que Deus constrói tudo isso aqui, cria tudo isso, e vocês têm que botar a mão para trás e ficar só olhando? Se fosse hoje na linguagem das pessoas da roça, diria, ver com os olhos e lamber com a testa, né? Eles falavam assim. Você só pode ver, não pode comer nada. Irmãos, a grande mentira de Satanás aqui é que Deus não te ama, porque se Deus te amasse, Deus deixava você fazer o que você quer. Uma das grandes mentiras do diabo, irmãos, é de que Deus estabelece limite porque Ele é ruim. Ele é malvado, Ele me priva de prazer, Ele me priva de alegria. Quantas vezes você já ouviu gente falar para você, você é crente? Você fala, sou. Fala, quer dizer que você não pode fazer nada? Crente não pode fazer nada? Ah não, muito chato a vida de vocês não bebem, não aprontam, não faz isso, não faz aquilo, não vai em baile, não vai em bagunça. Que vida é essa? Que Deus é esse que te priva de prazer? Irmãos, para muitas pessoas servir a Deus é um jugo, é um peso, é algo pesado, difícil. Lembro de uma família conhecida nossa, eu evangelizando esse homem, e ele disse para mim, eu não quero me converter não. Ser crente é muito chato. Eu vou curtir minha vida, e no final da minha vida, quando eu tiver com câncer numa cama, eu vou buscar a Deus. Irmãos, é mentira de Satanás, que para servir a Deus, você tem que perder o prazer da vida, você não pode ter coisas boas. O melhor da vida está no caminho do Senhor. Você vê a sutileza da mentira? Quer dizer que não pode comer nada? Mas Deus não disse isso, irmãos. Ele está mentindo, mas a mentira colou. E a mulher, de uma forma inocente, ingênua ou já seduzida, olha para ele e fala, não é que não pode, você não está entendendo, dona serpente, eu vou explicar para a senhora. Pode comer, é só dessa aqui que não pode. E nessa hora vem a terceira mentira. Terceiro questionamento, e a mulher cai. E disse, é só dessa que não pode. E a serpente fala, por que não pode? Fala, não, Deus falou que, ela até aumentou, né? Porque Deus não disse que não era para tocar, ela disse que não pode nem tocar, quanto mais comer. Mas Deus não disse que não era para tocar, só disse que não era para comer. Já mentiu também, né? Já aumentou. Ela disse, não pode, dona serpente, se comer, morre. E há mais uma mentira de Satanás agora, a terceira mentira aqui que o diabo diz, não morre, morre nada. Pode pecar à vontade que não acontece nada. Deus não é justo. Na linguagem da moçada, né? Não dá nada não, pode fazer o que você tem vontade, pode ir que não dá nada não. Vocês percebem, irmãos, que essa é uma das mentiras mais fortes hoje? As pessoas não têm temor de Deus para pecar, porque no fundo elas acham que Deus não vai tratar. Há um espírito de engano, inclusive travestido do amor de Deus, porque diz assim, não, mas Deus ama. Acha que um Deus de amor vai mandar para o inferno? Acha que um Deus de amor vai disciplinar? Acha que um Deus de amor vai corrigir com a vara? Deus é amor, pode fazer o que você quiser, pode pecar à vontade.
Irmãos, a mentira do diabo de que pode pecar à vontade colou. As pessoas pecam de forma deliberada. Não há temor de Deus. As pessoas se envolvem em roubo, em corrupção, em adultério, em bebedeiras, em glutonarias, toda sorte de pecado, tendo certeza da impunidade. Mas sabe por que o diabo diz que pode pecar, que não vai acontecer nada? Eu vou contar uma ilustração que eu já contei aqui, mas os que não ouviram vou contar de novo, e quem já ouviu vai ter que ter paciência comigo. Diz que havia um navio, um cruzeiro muito grande, desses bonitos, enormes, né? Maior que o Titanic, chique, madeira da melhor qualidade, as melhores bebidas, as melhores comidas, pratarias, joias, primeira, segunda, terceira classe, tudo. Um navio assim, daqueles que atravessavam o oceano. No meio da viagem, no meio do oceano, nada de terra, nenhum dos dois lados, o comandante pega o microfone e faz um comunicado para todos. Senhores tripulantes e passageiros desse navio, a partir de agora, vocês podem comer à vontade, vocês podem quebrar à vontade, podem matar, podem roubar, podem fazer o que vocês quiserem, ninguém vai pagar nada aqui mais. Pode estragar o que você quiser, está tudo liberado. Pode, não tem, quem é da classe A pode ir para C, quem é da C pode ir para A, acabou, não tem mais polícia, não tem mais nada, pode ir lá invadir a cozinha, a geladeira, joias, ter o cofre lá cheio de dólares, de joia, pode pegar tudo, quem quiser, está tudo liberado. E o povo ficou numa alegria que você não tem ideia, né? O imediato sai correndo, vai direto em cima do comandante, fala, comandante, o senhor está louco? Olha o que está acontecendo, olha o que o senhor vai fazer, olha o preço dessas coisas. E o comandante bate nas costas do imediato e diz, fica tranquilo, o navio vai afundar em pouco tempo. Sabe por que o diabo está falando que pode fazer o que quiser? Porque o navio vai afundar há pouco tempo. Que diferença faz? Mas a euforia por causa do pecado é por não crer na verdade de Deus, de que o pecado tem consequência. Mas a quarta e última mentira, irmãos, que ela é ontológica, ela faz parte da história da humanidade. Foi quando a serpente olha para a mulher, no verso 5, depois de falar assim, olha, pode comer que não morre. Ela fala assim, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente chega para a mulher e fala assim, deixa eu te contar um negócio. Eu vou te dar uma dica aqui. Esse negócio de que come, não come, morre e tal, isso é tudo conversa de Deus. Eu vou te contar um negócio que ninguém sabe. Dona Eva, você sabe qual é a verdadeira razão por que Deus não quer que vocês comem? Porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Tum, aí cresceu o olho. Como é que é? Vocês vão ser igual a Deus. Ora, se eu comer e eu me tornar igual a Deus, eu não preciso mais de Deus. Se eu for ser igual a Deus, Deus não vai mandar mais na minha vida. Quem vai mandar na minha vida sou eu. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Eu vou ter autonomia humana. A grande falácia do Jardim do Éden e que ilude o ser humano até hoje. A liberdade de fazer o que eu quero. O movimento hippie, a Revolução Francesa, Iluminismo, tantos pontos da história em que a humanidade levantou e disse, eu sou meu Deus, eu faço a minha própria história, eu faço o que eu quero da minha vida. Eu não preciso de Deus. A maior mentira que o diabo contou, que gera morte, é de que você não precisa de Deus, você pode viver sem Deus. Porque você vai ser igual a Deus. Lê do engano, meus irmãos. Nós nascemos para Deus e só em Deus nós nos planificamos e nos realizamos. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Não há vida fora de Deus, não há vida fora da igreja. A igreja é a arca. A igreja é a arca. Às vezes dentro da igreja tem conflito, mas lá fora é a morte.
E a mulher viu que aquilo ali era bom, viu que aquilo era agradável, viu que aquilo ali ia dar poder. Ela foi e comeu. Última mentira do diabo: você pode viver sem Deus. Irmãos, para concluir, o que nós aprendemos com esse texto? 4 verdades que esse texto nos ensina, e eu queria fazer uma conclusão aplicativa desse sermão para a minha vida e para a sua. Primeiro, fique com a palavra de Deus. Suficiente. Suficiente. Eu gosto muito de pensar na palavra de Deus como leite materno, né? Principalmente as mães de primeira viagem. Fala, doutor, estou preocupado com o pediatra, né? Meu filho só está mamando no peito. Só? O leite materno é o alimento mais completo do mundo. O segundo lugar é o ovo, mas em primeiro lugar é o leite materno. Tem tudo que uma criança precisa. Ah, mas não precisa nem um chazinho, uma batatinha, não precisa nada. Ah, mas ele não está nem bebendo água, nem água não precisa, é só o leite. Irmãos, Deus fez assim, é a vida. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é suficiente para a tua vida. Isso aqui é suficiente para a minha vida, nós não precisamos de mais nada. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos crer que todos os nãos de Deus são regras de amor. É um pai amoroso cuidando de nós. Os 10 mandamentos é uma carta de amor, um pai que te ama, dizendo do que você precisa. Os 10 mandamentos não é para cuidar de Deus, é para cuidar de nós. Quando Deus diz assim para nós, não terás outro Deus, não é porque Ele tem ciúme, que Ele vai ficar com inveja, que você está gostando mais do outro Deus lá do que dele. Deus é imutável. É que para mim e para você, irmãos, é essencial ter Ele como nosso Deus. Ter a Deus como único Deus, irmãos, não faz bem para Deus, faz bem para nós. Creia, tudo que Deus te deu de orientação foi pensando em você, não foi pensando nele. Ele é pleno, Ele é absoluto, Ele é completo. Você vai entender isso. Você lembra quando você tirava uma nota boa? Você corria para casa e dizia, eu quero mostrar para meu pai vai ficar muito contente com a nota. A gente achava que estudava para o pai. Tirava uma nota ruim, a gente falava, estou perdido. Hoje meu pai me pega. Aí você tirava uma nota boa, meu pai vai ficar muito contente. A gente achava que estudava para o pai. Quando você cresce, você descobre que você nunca estudou para o seu pai. Teu pai exigia, não era pensando nele, era pensando em você. Quantas vezes a sua mãe disse, escova os dentes, levanta da cama, vai para o banheiro escovar o dente, você escovou o dente. Ela estava pensando nos dentes dela? A minha mãe é muito ruim, ela é dura. Ela estava pensando nela? Ela estava pensando em você. Então aceite os nãos de Deus. Quando Deus diz que você vai ter só uma mulher ou só um homem na tua vida, é suficiente ser amor de Deus pela tua vida, é um cuidado de Deus. Não é que Deus quer privar a sua liberdade de experimentar, como dizem o pessoal do mundo, toda a expressão de amor. Não. Isso é o caminho do pecado, da morte. O caminho de Deus tem regras, tem princípios. Terceiro lugar, irmãos, nós precisamos crer que o pecado tem consequência. Esse texto tem que gerar temor no nosso coração. Não brinque com o pecado. Deus nos ama profundamente, mas naquilo que nós errarmos, nós vamos colher. Deus não faz acepção de pessoas. O salário do pecado está aí, tem consequência. Todo pecado tem consequência. Em último lugar, irmãos, nós não precisamos ser igual a Deus. Nós somos criatura dele. A nossa realização, a felicidade nossa não está em concorrer com Deus, mas está em sermos totalmente dependentes dele e deixar que ele guie a nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Curva a sua cabeça. Talvez a tua família tenha sido ou está sendo sediada por essas mentiras. Ter tido lutas na tua vida. Eu queria que nessa noite você firmasse o seu compromisso com o Senhor. Que você dissesse, Senhor, eu quero crer nas tuas verdades. Eu rejeito toda a mentira do diabo, Senhor.
Quem sabe você está passando uma tentação de pecado, achando que você pode pecar e que não vai acontecer nada. Afinal de contas, você é esperto. Com você, não. Ninguém vai nem descobrir. Reconheça o governo de Deus sobre a sua vida. Se você ainda não se rendeu a Cristo, renda-se ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar cada um de nós diante de Ti e pedir que essa palavra possa perfurar o nosso duro coração. Ganhar, Senhor, os nossos afetos, nossas motivações, nossos intentos. Transformar, ó Deus, os nossos comportamentos para Te adorar, Senhor, e Te servir. Pai, muito obrigado pela vida de cada um aqui que já foi alcançado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.